Então, boa tarde, pessoal. Esse é o nosso grupo, é formado por Amanda Azevedo, Bruna Rodrigues, João Vitor Aleixo, Maria Vitória e Marina Siqueira. Nós todos somos do Bem em Saúde. Esse é o nosso sumário que vai guiar a nossa apresentação. Antes de começar a nossa apresentação, acho importante a gente trazer a delimitação do tema, que nós combinamos com a professora Ana Kênia, de fazer a delimitação em cima da doença pulmonar obstrutiva crônica, com ênfase em asma e efizema pulmonar, e diante do contexto que nós todos estamos vivenciando o Covid-19. Dentre esses aspectos das doenças, nós vamos focar em diagnóstico, fisiopatologia, tratamento, reabilitação e a prática de exercícios físicos. Logo depois, nós vamos trazer a reabilitação pulmonar e as considerações finais. Então, de maneira geral, o que são essas doenças respiratórias? São enfermidades que vão atingir os órgãos e as estruturas do sistema respiratório, como as vias nasais, faringe, laringe, traqueia, diafragma, pulmões e alvéolos pulmonares. Na maioria das vezes estão associados ao estilo de vida do indivíduo, como, por exemplo, ao tabagismo, as condições ambientais que aquele indivíduo está inserido, como a respiração em ambientes poluídos. Também pode ser provocada por reações alérgicas, inalação a poeira, produtos químicos. Outro fator também importante que pode influenciar essas doenças respiratórias é o tempo, como, por exemplo, a queda súbita na temperatura. E essas doenças também podem ser causadas por infecções virais, por fungos ou bactérias. Apesar de existir inúmeras doenças respiratórias, alguns sintomas eles são bastante comuns a todas elas, como por exemplo a tosse, o nariz entupido, dor no peito, dor na garganta, garganta irritada, dificuldade em respirar e até a dispneia. As doenças respiratórias elas também podem ser caracterizadas como agudas e crônicas, isso vai depender da duração e da forma do acometimento. Como, por exemplo, nas agudas, que elas são definidas como todo processo inflamatório infeccioso ou não, que incide no trato respiratório, ela surge mais frequentemente, tem início rápido e duração curta. Geralmente, a forma aguda ela surge com infecções virais e bacterianas. Como exemplo, nós temos a gripe, pneumonia, síndrome do desconforto respiratório agudo. Já as formas crônicas são condições clínicas que apresentam sintomas de progressão lenta, mas que têm uma longa duração. Muitas delas podem, inclusive, durar a vida toda do indivíduo. As doenças respiratórias crônicas, elas atingem tanto as vias aéreas superiores como as inferiores. E são exemplos mais comuns de doenças crônicas, a rinite alérgica e a doença pulmonar obstrutiva crônica. Em relação à doença pulmonar obstrutiva crônica, também denominada como limitações crônicas ao fluxo de ar, que engloba várias doenças do trato respiratório que obstruem o fluxo de ar, como efizema, asma e bronquite. Essa doença ela destrói o parênquima pulmonar, acarretando desequilíbrio entre o ar alveolar regional e o fluxo sanguíneo. Isso acaba afetando a função mecânica dos pulmões de forma a comprometer a troca gasosa em nível alveolar. A mudança nas medidas da função pulmonar, mais notavelmente na velocidade reduzida do fluxo respiratório e o volume pulmonar residual aumentado, em geral, permitem fazer o diagnóstico da DPOC. As vias respiratórias elas sofrem estreitamento e obstruem o fluxo de ar pulmonar em todas as formas de DPOC. O estreitamento das vias respiratórias dificulta a ventilação por aprisionar o ar nos brônquios e nos alvéolos. Em essência, a doença faz aumentar o espaço morto fisiológico pulmonar. A obstrução eleva também a resistência ao fluxo de ar, principalmente na expiração, dificulta a troca gasosa normal e reduz o desempenho nos exercícios por aumentar o custo energético da respiração. Os fatores que predispõem à DPOC incluem tabagismo crônico, poluição atmosférica, exposição ocupacional a poeiras e gases irritantes, hereditariedade, infecção, alergia, envelhecimento e medicamentos. Os sinais e sintomas clássicos da doença incluem espasmos espontâneos da musculatura lisa brônquica, que provocam tosse crônica, maior produção de muco, inflamação e espaçamento do revestimento mucoso dos brônquios e dos bronquíolos, e também a dispneia. A dispneia e a disfunção muscular esquelética são as principais razões para que as pessoas com DPOC evitem a prática de exercícios físicos. Há maior predomínio das atividades da vida diária que recrutam os membros superiores.
Assim, indivíduos com DPOC apresentam redução significativa da força muscular nos membros inferiores. A incapacidade provocada pela doença e as limitações das atividades diárias levam indivíduos com DPOC a permanecer na posição sentada grande parte do dia. Essa preferência pelo repouso excessivo é explicada pela sensação de falta de ar e de esgotamento muscular precoce na presença de qualquer intensidade de exercício físico. Assim, soma-se a redução da força muscular à diminuição progressiva do condicionamento físico, chegando ao limiar de suas atividades na vida diária, como subir escada, tomar banho e se locomover. Apesar do custo aumentado da respiração e os sintomas limitarem acentuadamente a capacidade de realizar exercício nas pessoas com DPOC, a prática supervisionada de exercício é bem benéfica às pessoas que possuem essa doença, porque melhora a saúde mental, melhora a saúde física, a qualidade de vida. E os efeitos do exercício incluem a redução dos sintomas respiratórios, reduz também o risco de mortalidade, melhora a qualidade de vida relacionada à saúde mental principalmente e aumenta a capacidade funcional e de força muscular do indivíduo. Um importante fator quando a gente fala de DPOC é em relação à espirometria, que consiste em uma parte fundamental do diagnóstico da DPOC e determina a gravidade da doença. O diagnóstico é feito com base em sinais e sintomas respiratórios crônicos na presença de fatores de risco para a doença, associado a distúrbio ventilatório irreversível do tipo obstrutivo, no qual a espirometria revela a relação volume expiratório forçado em 1 segundo sobre a capacidade vital forçada, após teste com broncodilatador em situação clínica estável. Assim, a presença de sintomas sugestivos da doença que podem estar presentes em maior ou menor grau, somadas à avaliação da capacidade funcional pulmonar e tendo como base a espirometria convencional e o histórico de indivíduo, em especial de tabagismo, formam uma tríade capaz de diagnosticar a DPOC. Então, pessoal, tratando-se do efizema pulmonar, ele se desenvolve por mecanismos estáticos e dinâmicos. Os estáticos, a partir do momento que tem a destruição do parênquima pulmonar, que vai reduzir de forma acentuada esse recolhimento elástico que a gente tem aqui nos pulmões. E o dinâmico vai ser em função da obstrução do fluxo e do fechamento das vias aéreas. Vai ocorrer uma diminuição da área da superfície para troca gasosa, o que vai repercutir no nível de O2 no sangue. Ou seja, quando esse paciente é efisematoso, qualquer exercício leve que ele possa fazer pode aumentar esses requisitos de oxigênio e vai deixar o paciente sem fôlego. Além disso, por conta da perda de elasticidade, vai ocorrer um acúmulo de CO2 que vai tender esse paciente a ter uma acidose respiratória. Além disso, ao longo dos anos, o esforço adicional que esse paciente vai ter para inspirar vai aumentar o tamanho da caixa torácica, que vai resultar em um tórax em barril. Além disso, a gente tem como fatores de risco o tabagismo crônico, a poluição do ar, a exposição à ocupação à poeira industrial e também a predisposição genética, que aqui está em relação à alfa-1 antitripsina. Aqui a gente pode observar o raio-x do tórax de uma pessoa saudável, com essa delimitação aqui, o contorno bem convexo do diafragma. E é válido a gente destacar também esse pequeno espaço retroesternal, que vai ser entre o externo e o coração. Quando a gente vai para o raio-x de uma pessoa com efizema pulmonar, a diferença é gritante. A partir do momento que a gente vê quase que retilíneo aqui o diafragma, o aumento do diâmetro dessa distensão, né, anteroposterior, e também o aumento desse espaço retroesternal. Em relação aos sintomas, a gente tem que esse paciente vai apresentar uma dispneia, que vai ser a dificuldade de respirar, essa falta de ar, a hipercapnia por conta do aumento da concentração de CO2 no sangue, além da tosse persistente, uma cianose, que vai ser a coloração azulada da pele, em recorrência da baixa oxigenação do sangue, e manifestações sistêmicas como anorexia e desnutrição. Além disso, quanto à morfologia, a gente tem principalmente aqui o centro acinar e o pan-acinar, porque esses são clinicamente significativos na obstrução do fluxo aéreo. Então, a gente vê aqui o ácido normal, formado pelo bronquíolo respiratório, o ducto alveolar e o alvéolo, onde o efizema centroacinar, que é o mais comum, ocorre em 95% dos casos, e em função do tabagismo, vai ocorrer no bronquíolo respiratório, enquanto o efizema pan-acinar, no ducto alveolar, e vai ser em decorrência da deficiência da alfa-1 antitripsina. Nesse sentido, a gente entende quanto fisiopatologia a partir do uso do cigarro e da deficiência da alfa-1 antitripsina. Então, a partir do momento que o fumante, né, ele tem uma resposta
inflamatória no organismo por conta desses gases tóxicos que está inalando. Então, tem as espécies reativas de oxigênio, esses radicais livres, que vão influenciar inativando a antiprotease, que nesse caso vai ser a alfa-1-antitripsina, que é responsável por controlar a elastase, que essa, por sua vez, ela vai ser responsável por degradar a elastina, que é responsável por conferir elasticidade dos pulmões. Então, vai ter um acúmulo desses neutrófilos dos macrófagos nos alvéolos a partir desse mecanismo inflamatório e também das espécies de ativas de oxigênio contidas também no fumo. E essas substâncias vão desencadear fatores de transcrição, como o NF-κ, que também codifica TNF, e também as quimiocinas, que vão atrair neutrófilos, como a interleucina 8 e o leucotrieno B4, que vai promover essa migração a nível sistêmico. Então, a elastase, ela vai degradar a elastina, como também outros componentes da matriz, como colágeno, como protoglicano e fibronectina. Então, esse paciente efisematoso, ele vai ter um importante descondicionamento físico, além da inflamação sistêmica, principalmente a nível de exacerbação da doença, a redução do anabolismo, uma falência cardíaca, perda de massa muscular, deficiência na realização de síntese proteica e uma redução nas fibras musculares do tipo 1 e aumento das fibras musculares do tipo 2A e 2B. E isso leva a uma fadiga muscular precoce que vai dificultar a atividade diária dessa pessoa. E alguns autores falam também, trazem que essas alterações, elas também podem ser em decorrência da dispneia, e o paciente evita realizar atividades físicas por conta disso. Então, a nível de tratamento, é importante que esse paciente pare de fumar imediatamente. No viés farmacológico, a gente tem o uso de broncodilatadores, para facilitar esses músculos ao redor das vias aéreas, para que possa ajudar a tornar a respiração mais fácil, além do uso de corticoides e antibióticos. E aqui é importante a gente entender que uma vez que esse paciente efisematoso já tem um comprometimento de uma área do pulmão, é irreversível. Então, é importante a gente salientar esses aspectos das capacidades pulmonares a partir do momento que tem-se um aumento da capacidade pulmonar total, da residual funcional, do volume residual, e isso em virtude da hiperinsuflação pulmonar que esse paciente vai ter, e esse aumento da capacidade de ar que vai ter nos pulmões por conta da dilatação, dos músculos respiratórios. E com isso também vai ter um aumento desse volume residual pela capacidade pulmonar total. E por conta desse aumento do volume residual, que vai ser esse ar que vai estar aprisionado lá, vai ter uma redução da capacidade vital por conta desse ar aprisionado e também do aumento da complacência pulmonar. É importante que a atividade física, esse recondicionamento físico do paciente efisematoso, com o objetivo de aumentar a resistência muscular, a capacidade respiratória, as trocas gasosas. E nesses aspectos, o treino aeróbico ele vem para condicionar o sistema cardiorrespiratório, aumentando a concentração de enzimas oxidativas mitocondriais, aumentando a capilarização desses músculos respiratórios, o aumento do limiar anaeróbico, como também o aumento do VO2 máximo. E nesse sentido, Ribeiro, em 2007, ele traz um estudo com 22 portadores de DPLC, submetidos a 30 minutos de exercícios aeróbicos, e aqui o exercício foi esteira ergométrica, somados a uns 8 minutos de exercício de resistência muscular, de 2 a 3 vezes na semana, e implicou resultados favoráveis a esse paciente, uma vez que teve uma redução da dispneia, aumento da capilarização desses músculos e o aumento da tolerância ao exercício. Em relação ao treino resistido para membros inferiores e superiores, a gente tem um condicionamento do músculo esquelético. Aqui tendo também um aumento da capacidade dos músculos inferiores. É importante a gente salientar aqui que pacientes de efisematosos graves, no caso, ele encontra barreiras de movimentos funcionais, porque a elevação, por exemplo, de membros superiores, esse simples movimento pode levar a alteração no recrutamento de músculos posturais e ventilatórios, o que pode trazer uma dispneia precoce. Então, é importante também nesse processo. E aqui, aumento da capacidade em relação ao músculo inferior, por conta de, nas atividades diárias, se precisar mais, digamos assim, nos músculos superiores, então vai havendo uma perda de massa na parte inferior, dos músculos, dos membros inferiores. Mas com o exercício, é importante aqui que tenha aumento dessa capacidade. Além disso, o ganho de força, o aumento da capacidade de exercício, a melhoria na qualidade de vida e também a diminuição da dispneia em comparação ao treino aeróbico isolado. E nesse sentido, Ferrari, em 2011, ele fez um estudo e dividiu 34 pacientes em 2 grupos, que treinaram 3 vezes na semana, durante 8 semanas, em sessões de 45 a 60 minutos, com aquecimento no início e alongamento no final, no qual realizaram exercícios de extensão e flexão de joelho,
abdução e flexão de ombro e flexão de cotovelo, utilizando corda elástica e aparelho de musculação. E curiosamente a gente tem aqui uma ajuda em relação à corda elástica para esses pacientes eritematosos, no sentido que, além da força muscular que promoveu, também ajudou nas adaptações dos mediadores inflamatórios da doença, como também teve aumento da capacidade funcional, tanto para o grupo da corda elástica quanto para quem fez o aparelho de musculação. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre a asma. A asma induzida pelo exercício, ou AIE, ela é conhecida como uma obstrução transitória nas vias aéreas logo após o exercício vigoroso, sendo seus principais sintomas a falta de ar, a tosse e o chiado. E ela pode ser evidenciada pela queda no volume expiratório forçado em segundo e por outros parâmetros espirométricos também. A AIE, ela pode ser observada em crianças e adolescentes de diferentes níveis de condicionamento físico, desde aquelas que são engajadas em esportes até atletas competitivos. E o exercício físico, ele provoca uma broncoconstrição na maioria das crianças e adolescentes que apresentam a asma. Porém, a asma induzida pelo exercício pode ocorrer naquelas que não apresentam também o diagnóstico de asma. Tipicamente, a crise de asma ela se inicia 2 a 4 minutos após o exercício, com picos de 5 a 10 minutos e desaparece espontaneamente em torno de 20 a 40 minutos. Algumas vezes, essas crises elas podem ser sustentadas por mais de 1 hora. E também pode ocorrer uma resposta tardia, sendo que essas crises podem ocorrer de 4 a 10 horas após o término da realização do exercício físico. Bom, e é importante a gente ressaltar que existem normalmente 2 descrições que são utilizadas, que é a AIE, que é a mais conhecida, né, a asma induzida pelo exercício, e também a broncoconstrição induzida pelo exercício, que é a BIE. A BIE é a obstrução brônquica, o espasmo observado após o exercício em pessoas que apresentam a função pulmonar normal em repouso. Já a AIE, algumas vezes é usada para descrever a acentuação dos sintomas após exercício para sujeitos que já possuem um diagnóstico de asma. Entretanto, durante as nossas pesquisas, né, na literatura, a gente percebeu que as 2 denominações elas são intercambiáveis, ou seja, são muito parecidas, e por isso nosso trabalho a gente vai utilizar apenas a expressão AIE, que é a asma induzida pelo exercício. Bom, e agora eu vou explicar um pouquinho sobre a fisiopatologia da asma. Quanto à fisiopatologia, existem 2 hipóteses possíveis, que são a hipótese osmótica e a hipótese térmica. Eu vou começar falando a respeito da hipótese osmótica. Essa hipótese, ela considera que a desidratação das vias aéreas, gerada pela perda insensível de água pelo trato respiratório, que é estimulada pela inalação de ar seco durante o exercício, aumenta a osmolaridade dos líquidos periciliares. E esse aumento na osmolaridade nesses líquidos vai ocasionar uma liberação de mediadores químicos, como, por exemplo, histamina, prostaglandinas, leucotrienos, que vão acentuar a contração da musculatura lisa brônquica. E é isso que vai ocasionar uma obstrução dos brônquios, levando à crise asmática. Já a segunda hipótese, que é a hipótese térmica, ela considera que a asma induzida pelo exercício é iniciada pelo efeito térmico. Então, nas vias aéreas, e esse efeito térmico ele é causado pelo exercício, porque o exercício vai causar um resfriamento das vias aéreas, seguido de um reaquecimento pós-exercício que causa uma hiperemia reativa da vasculatura brônquica e um edema na parede das vias aéreas. Então, isso sugere que o resfriamento das vias aéreas seria um importante estímulo para a asma induzida ao exercício. Entretanto, lendo, a gente viu também que há constatações que a asma induzida pelo exercício ocorre também quando é inalado o ar aquecido e seco, não apenas o ar frio. Isso sugere que o resfriamento das vias aéreas não seria o único responsável pela indução da AIE, mas fatores conjuntos e que vão depender de pessoa para pessoa e de ambiente para ambiente onde está sendo realizada a atividade física.
E também tem sido evidenciada que uma resposta inflamatória também pode ser um mecanismo adicional para o desencadeamento dessas crises de asma induzida pelo exercício. Tem se constatado, então, a presença de agentes inflamatórios como macrófagos, eosinófilos e linfócitos no líquido broncoalveolar de crianças com asma induzida pelo exercício e mesmo aquelas que têm a função pulmonar normal no repouso. Essas respostas, elas podem ser acentuadas pela exposição a agentes alérgenos como pó, fumaça, virais bacterianos e são acentuadas ainda mais com a realização de atividades físicas. E outra alternativa que seria uma possível explicação para a utilização desse tipo de drogas seria a broncodilatação potencializada, que ela induz durante o exercício, que inibe a liberação dos mediadores químicos e que reduzem a broncoconstrição posterior à realização da atividade física e evita, assim, a crise asmática após a realização dessas atividades. Bom, gente, então, o tratamento para asma induzida pelo exercício vai levar em conta a fisiopatologia da doença. Então, a gente viu que existe um fator muito importante que é a obstrução brônquica, não é? Na fisiopatologia. Então, o tratamento mais efetivo para asma induzida pelo exercício seria justamente a utilização de drogas. Essas drogas são drogas beta-adrenérgicas de ação curta, que são utilizadas via inalação, como, por exemplo, o salbutamol e o cromoglicato de sódico. E essas drogas, elas têm ação broncodilatadora. Bom, e, contudo, apesar dessas crises, da existência, né, da asma induzida pelo exercício, é importante a gente ressaltar que as pessoas que possuem essas crises, né, elas não estão impedidas de realizar atividades físicas, mas existem alguns cuidados que devem e podem ser tomados na hora de prescrever atividades físicas para essas pessoas. Entre elas, os exercícios mais indicados são a natação, a caminhada, a bicicleta e a musculação. Apesar de não existir nenhum exercício que essas pessoas estejam impossibilitadas de fazer, esses exercícios são mais indicados do que um futebol e uma corrida de longa distância, por exemplo, que são exercícios com uma maior duração e que essas pessoas teriam mais dificuldade em realizar em detrimento desses que eu citei, Além disso, o aquecimento e o relaxamento antes e também após a realização da atividade física se faz extremamente importante nesses casos, além da utilização de broncodilatadores e anti-inflamatórios em período anterior à atividade física para prevenir o aparecimento dos sintomas. Bom, em relação à Covid-19, temos por definição, segundo o Ministério da Saúde, que ela é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. Essa infecção ela pode variar de casos assintomáticos e manifestações clínicas mais leves até quadros moderados, graves e críticos. Em relação à transmissão, o SARS-CoV-2 ele pode ser transmitido principalmente de 3 modos, de acordo com as evidências mais atuais, que é a transmissão por contato direto mesmo com a pessoa infectada, por exemplo, durante um aperto de mão, seguido de toque nos olhos, boca ou nariz, ou com objetos e superfícies contaminadas também. A transmissão por gotículas, que é por meio da exposição a essas gotículas respiratórias que contêm o vírus e são expelidas por alguém, né, por uma pessoa que esteja infectada, quando ela tosse ou espirra, principalmente quando ela se encontra a menos de 1 metro de distância da outra pessoa. E a transmissão por aerosol, que é por meio de gotículas respiratórias menores, que são os aerosóis, que contêm o vírus, mas que podem permanecer suspensas no ar, serem levadas por distâncias maiores que 1 metro, inclusive, e por períodos mais longos, geralmente horas. E em relação aos fatores de risco, a gente sabe que as pessoas que apresentam comorbidades, elas já estão em maior risco, em geral, para diversos tipos de doenças, imortalidade, enfim. E as comorbidades mais prevalentes nos adultos com Covid-19 são
diabetes, hipertensão arterial, obesidade, miocardiopatias, né, de diferentes etiologias, como insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica, doença cerebrovascular, pneumopatias graves ou descompensadas, doenças renais crônicas em estágio avançado, graus 3, 4 e 5, e doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica. Então, são alguns das comorbidades que se apresentam aí como fatores de risco às pessoas que são infectadas pela Covid. E esse diagnóstico dos casos de Covid no Brasil é feito através do diagnóstico clínico, que é a investigação clínico-epidemiológica e anamnese dos casos suspeitos e que tiveram contato com algum outro caso confirmado laboratoriamente para Covid. O diagnóstico laboratorial, são os testes de biologia molecular, a sorologia ou os testes rápidos. E o diagnóstico de imagem, que são as tomografias computadorizadas de alta resolução, e que servem mais para diagnosticar, por exemplo, e acompanhar como está sendo o comprometimento do pulmão, né, por conta da doença. E em relação à fisiopatologia da Covid, eu tentei trazer de uma forma mais didática possível e que abrangesse as informações mais relevantes. Então, começando pela transmissão, né, como eu já falei, que acontece quando a pessoa inala ou ingere as gotículas de saliva que contém o vírus. Aí se dá o início da infecção, onde o SARS-CoV-2, que é o vírus, ele ataca as células da parte superior do sistema respiratório, como, por exemplo, as células de revestimento das fossas nasais, da garganta, da traqueia, enfim, dessa parte superior mesmo do aparelho respiratório. E isso é que causa, inclusive, os primeiros sintomas da pessoa que está infectada, como dor de garganta, tosse seca, sensação de nariz entupido, e ela pode, inclusive, perder o olfato. São os sintomas mais parecidos mesmo com a gripe, né? Esse mecanismo ele ocorre através da proteína do pico estrutural viral, que é a chamada de proteína S, que está presente na capa lipídica do vírus, que se liga ao receptor da enzima conversora de angiotensina, que é a ECA2, presente na membrana plasmática das nossas células. Então, isso faz com que o vírus ele consiga se fixar nas células do nosso sistema respiratório. E quando ele se prende à célula, ele coloca o RNA dele dentro dela. Então, as células começam, né, a produzir tudo que ele precisa, que o vírus precisa para ficar ali, para começar, enfim, a proliferar. O vírus, então, ele vai se espalhando pelo organismo, atingindo as células de todo o nosso sistema respiratório, chegando até os pulmões e alvéolos, causando, então, um processo inflamatório, que é a resposta de defesa do organismo. Então, quando o organismo ele vê que está sendo atacado, ele vai começar a jogar, né, a mandar sangue para o pulmão, vai mandar água, a temperatura vai aumentar, vai mandar células de defesa. E quando isso acontece, né, os pulmões ficam cheios de água, de pus, ficam inchados e mais duros, né, mais rígidos, prejudicando o processo respiratório. Enfim, isso não é bom. Os pulmões cheios de líquido, inflamados, inclusive, são o que caracterizam um processo de pneumonia. Os vírus, eles também podem chegar, né, aos alvéolos pulmonares, que são responsáveis pela troca gasosa. E aí, quando esses alvéolos eles estão inflamados e cheios de líquido, a oxigenação do sangue é dificultada. E como sabemos, o sangue ele é essencial para o funcionamento, né, de todo o nosso organismo. Então, as pessoas infectadas que atingem esse quadro ficam numa situação já grave, porque nessa altura do campeonato, ela vai precisar ser colocada num respirador mecânico, mas às vezes nem é suficiente, porque esses órgãos vitais, como o coração, o cérebro, param de funcionar justamente porque, se não está havendo essa troca gasosa, eles não estão recebendo oxigênio suficiente e isso pode levar, inclusive, à morte do paciente, né? Bom, e depois, e além do aparelho respiratório, o vírus também pode se espalhar ainda mais por outras partes do corpo, atingindo e comprometendo diversos outros órgãos. E todo esse processo, né, a depender do nível de gravidade, a depender de até onde o vírus consiga avançar no organismo, pode gerar sequelas por semanas ou até meses depois que a pessoa se recuperou da fase aguda da Covid-19, como insuficiência respiratória em diversos graus, redução da resistência na prática de atividades físicas, perda da massa muscular e disfunção cardiopulmonar.
Oi, gente! Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a reabilitação pulmonar aliada aos exercícios físicos. Então, a reabilitação pulmonar, ela pode ser chamada também de programa de reabilitação pulmonar, ela visa justamente promover uma redução, né, dos danos, das incapacidades causadas pelas doenças respiratórias. E seus principais objetivos seriam justamente uma melhoria da aptidão física e mental desses pacientes, né, e, consequentemente, uma reintegração social máxima, já que visa justamente minimizar as incapacidades decorrentes das doenças respiratórias. E para quem seria indicado essa reabilitação, né? Principalmente para pacientes com DPLC, supurações pulmonares, fibroses pulmonares, asma, COVID, obesos com insuficiência pulmonar, idosos e outros, porque as indicações para reabilitação pulmonar são inúmeras. Então, aqui são as principais. Aí você me pergunta, mas João, onde é que entra os exercícios físicos nessa reabilitação pulmonar? Ah, meu amor, é aqui que está o pulo do gato, porque os exercícios físicos, eles são importantes, inclusive não só na reabilitação pulmonar, mas justamente no período pré e pós-doença também, né? Porque existem inúmeros estudos que mostram diversos benefícios dos exercícios físicos, mas fazendo um enfoque aqui para as doenças respiratórias, a gente consegue concluir com a citação colocada aqui que os exercícios eles promovem uma melhoria na resposta imune, né, ao vírus e, consequentemente, uma maior produção de linfócitos e uma diminuição, né, uma inibição da produção da proteína C reativa, ou PCR, né, que é um clássico marcador inflamatório. Então, gente, alguns fatores são muito importantes para analisarmos o monitoramento fisiológico na reabilitação pulmonar aliado aos exercícios, né? Então, quais seriam esses principais elementos? Seriam a mensuração da pressão arterial, mensuração da frequência respiratória, da frequência cardíaca, saturação de oxigênio, que seria a oximetria de pulso, né? E o grau de dispneia. Esses últimos são muito importantes, primeiro por quê? Porque pacientes que são acometidos com COVID aguda, né, na fase pior da doença, eles tendem a ter uma dessaturação muito elevada. Então, inclusive, alguns estudos são até divergentes, mas muitos falam sobre a impossibilidade de existir um tratamento, vamos dizer assim, precoce nessa fase, né? Então, a reabilitação ela tem que entrar no momento ideal, né? Porque ela pode acabar prejudicando em vez de facilitando a recuperação do paciente. Já o grau de dispneia, né, é preciso ser avaliado porque essa fadiga que o paciente vai apresentar durante o programa de exercícios que foi adaptado para ele, é que o profissional ele vai compreender como a resposta, né, do organismo está acontecendo e os melhores exercícios para aquele indivíduo. Então, é preciso entender as especificidades daquela pessoa, daquele paciente, né? E, gente, essa fase hospitalar é uma fase que precisa ser gerenciada, né, com uma certa cautela, porque somente alguns tipos de intervenções podem ser realizados nesse período. E quais seriam eles? O primeiro seria os exercícios respiratórios e a higiene brônquica, né? O segundo, a mobilização precoce no leito, que seria o gerenciamento do posicionamento corporal, né? Que seria essa posição sentada e ortostática. E também os exercícios aeróbicos leves, a deambulação também entraria nessa parte aqui. Os exercícios, geralmente, eles precisam respeitar a intensidade da escala de Borg, né? Menor ou igual a 3, e depois tendo um aumento progressivo, um aumento de 4 a 6% dentro dessa escala, né? Aí os exercícios eles podem ser feitos de 1 a 2 vezes por semana, com duração de 10 a 45 minutos. Já a fase após a alta hospitalar, ela oferece uma maior liberdade tanto para o paciente quanto para o profissional, que pode inserir na reabilitação pulmonar diversos treinamentos, né? Sendo o primeiro deles o treinamento aeróbico, que deve ter um aumento gradual, sempre respeitando esse intervalo de 3 a 5 sessões por semana, né? Com duração de 20 a 30 minutos. E no caso dos pacientes que apresentam uma fadiga acentuada, um treinamento intermitente, né?
mas sempre um treinamento aeróbico de leve a moderado. Então, a segunda opção que nós temos aqui seria um treinamento de força muscular, né? Um treinamento de resistência muscular para membros inferiores e superiores, sempre respeitando esse intervalo também de 2 a 3 sessões por semana e de 8 a 12 repetições. Então, não é nada muito intenso também, né? Licencinha aqui, João. Como vocês estão vendo a importância da reabilitação pulmonar, principalmente nos pacientes que foram acometidos com Covid-19, é importante a gente destacar aqui o treinamento resistido nesse processo, porque já tem alguns estudos que estão demonstrando a importância dele, porque eles aumentam a capacidade funcional em condições respiratórias agudas e crônicas, além de garantir o adequado restabelecimento da defesa imunológica. Então, deve-se adotar um volume e duração total de treinamento resistido por volta de no máximo 45 minutos, e como também evitar exercícios extenuantes para preservar a função imunológica e diminuir o risco de complicações, principalmente quando a resposta imunológica ainda está comprometida. É com você, João. Amanda, rainha perfeita, meu Deus, salvando minha vida. Muito obrigado, Amanda, muito obrigado. E dando continuidade aqui, pessoal, então agora nós vamos falar sobre o treinamento de equilíbrio, que é o treinamento que consiste em exercícios respiratórios e higiene brônquica. Inclusive, esse exercício ele já é iniciado na fase hospitalar e pode ser continuado na fase após a alta hospitalar. Isso vai depender muito do grau de prejuízo que esse paciente teve, né? Então, aqui fica a caráter do profissional, né? Então, gente, essa reabilitação domiciliar, chamada também hoje em dia de telereabilitação, ela é fortemente indicada, né? Deve ser a prioridade, principalmente em momentos pandêmicos, né? Isso por quê? Porque o paciente que ele foi acometido, por exemplo, com Covid-19, ele ainda está se recuperando, né? Está recuperando suas funções fisiológicas. E o que é que acontece? Esse paciente, indo para o ambiente hospitalar, ele corre um risco de reinfecção, e o que pode levar até essa pessoa a óbito, né? Então, assim, a reabilitação domiciliar, ela sempre deve ser priorizada. E chegamos, enfim, às considerações finais. Calma, pessoal, que nossa apresentação já está terminando. E quais foram os principais aspectos, né, abordados pela nossa equipe? Bem, o primeiro deles foi a importância, né, de se estudar e se falar sobre as doenças respiratórias e suas implicações nas funções fisiológicas, né? Tivemos um foco aqui em DPOC, ligado a enfisema e asma e Covid-19. Ao final, enfatizamos a extrema importância da reabilitação nos pacientes acometidos com essas doenças respiratórias. Além disso, também colocamos um enfoque muito grande nos exercícios físicos, né, pelos benefícios inúmeros que eles apresentam no nosso corpo. E se forem fazer exercícios físicos, sempre respeitando o distanciamento social, uso de máscara, higienização correta. Para os profissionais, sempre haver o monitoramento dos pacientes com medição de temperatura, telereabilitação e outros aspectos já elencados anteriormente, né? E é isso, pessoal. Muito, muito obrigado. Qualquer dúvida, é só perguntar que estaremos respondendo. Deixamos aqui também os nossos contatos, caso vocês precisem entrar em contato ou tenham alguma dúvida que queiram sanar posteriormente. Essas são as nossas referências. E é isso. Muito, muito obrigado. Tchau, pessoal.